Olá pessoal, muito boa tarde. Está começando mais um Esporte Amazônia Expresso 2014. Toda quinta-feira, durante 1 hora, ou aproximadamente 1 hora, falamos sobre Copa do Mundo. E é claro, a Copa do Mundo na nossa região. Já falamos de Cuiabá, do estádio da Arena Pantanal e, é claro, já abordamos vários aspectos relacionados à Copa do Mundo aqui em Manaus. Já esteve conosco aqui o Dan Câmara, já esteve conosco também o Superintendente Regional do Trabalho, Dermilson Chagas, e hoje o nosso convidado é o presidente da Federação Amazonense de Futebol, o Dicica Valério Tomás. Dicica, seja bem-vindo, valeu, obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer, vamos falar de futebol, que é o esporte número 1 do Brasil, apaixonante, né? E que, graças a Deus, começamos agora a sentir que em todos os círculos sociais, que é desde do operário, né, as autoridades estão discutindo agora o futebol do Amazonas. Eles também já têm cadeira cativa conosco. Eu digo também porque não é somente ele que participa sempre do programa. Eu falo do nosso colega do GE do Amazonas, do Globo Esporte do Amazonas, o editor do Globo Esporte, o jornalista Silvio Lima. Seja bem-vindo, Silvio. Mais uma vez, obrigado pela visita. Obrigado, Amarildo. É sempre um prazer estar aqui falando de futebol, que como o presidente de Sica falou, é um esporte tão emocionante, né? E também de Copa do Mundo, né? Que a gente está agora, esse boom da Copa do Mundo agora em Manaus, no Brasil, e é sempre bom falar um pouquinho mais, né? Esclarecer as dúvidas também. Outro com cadeira cativa no programa, a enciclopédia, essa juventude, né, que esbanja conhecimento, que é o web repórter, o jornalista Gabriel Seixas, do portal Amazônia.com. Não é o Gabriel Pensador, mas é o Gabriel. Mas pensa futebol, né? Pensa, só respira futebol. E muitos números, de 24 horas de um dia, o Gabriel deve repousar. Não digo dormir, porque quem deita para dormir 1 hora não dorme, repousa. Ele respira literalmente futebol. Seja bem-vindo mais uma vez, Gabriel. Obrigado, Amarildo. Eu diria que em 24 horas do dia eu penso em futebol 25, vamos dizer. E o Gabriel era daquela nova geração, a Y, que ele está com o iPhone de um lado, um tablet do outro, computador e são 4 mídias pesquisando sobre futebol. Isso. Bem, o Dicica é hoje o nosso convidado, é o presidente da federação, porque ele já falou isso para a imprensa, já em entrevistas também já comentou a respeito, porque há cerca de 4 anos, ou pouco mais de Dicica. Não, 7 anos. Não, que Manaus foi sorteada, caiu como sede. Mas conta para a gente nesse início de entrevista como foi todo o processo, porque teve uma articulação sua, uma articulação da própria federação, para que a capital se candidatasse e dali se construísse um projeto para que se consolidasse Manaus como uma das 12 sedes. Bom, isso a gente já falou bastante, mas não digo que foi uma articulação. Eu digo que foi um rompante, né? Aquela coisa de momento. Nós estávamos na Assembleia Geral da CBF, né, o doutor Ricardo Teixeira presidia, e solicitou que, né, se ali presente algum presidente poderia, que ele precisava de 18 capitais, cidades, né, que se candidatassem a ser sede da Copa do Mundo, porque ele precisava, dentro de mais alguns meses, apresentar à FIFA, tá certo, a candidatura do Brasil. E era necessário que se apresentasse no mínimo 18 cidades. E nós fomos, naquela ocasião, eu secretariava a Assembleia Geral e fui o segundo, né, a se manifestar. Então, eu digo sempre para todo mundo, a federação cumpriu com o papel dela no evento Copa do Mundo, que era exatamente, aquele momento, levar a candidatura da cidade, mesmo sem a aquiescência ainda do governador Eduardo Braga, à época. O que nós fizemos ao retornar, né, comunicamos, o Lupércio Ramos era o secretário de Esporte, Juventude e Lazer, comprou a ideia também de imediato. Aí depois trouxemos o presidente Ricardo Teixeira naquela reunião no Hotel Tropical, não sei se os senhores lembram. Sim. E naquele momento o governador Eduardo passou, ele formou o grupo sob a presidência do vice-governador à época, Omar Aziz,
né, que esse governador que entregou esse monumento, né, que é a Arena, para o desportista mundial. Então, esse foi o nosso episódio. Naquele momento eu lembro muito bem, e isso nós adotamos, o caderno de encargos, que foi entregue a mim para repassar juntamente com o presidente Ricardo Al, o governador, aos secretários, que ali envolvia também, a partir dali, toda uma estrutura, né, da parte viária da cidade, da hotelaria, de tudo. Aí o doutor Ricardo, né, me disse, coloca no papel tudo, que papel aceita tudo, né, e depois se discute o que vai fazer. Tá? Então, exatamente essa foi a participação muito efetiva da Federação Amazônica de Futebol. Eu acho que ali começou, né, exatamente tudo, e que, graças a Deus, os nossos governantes, o Eduardo e o Omar, que foi praticamente aquele que tocou 80% desse projeto, está de parabéns. Ele que é um desportista, um homem que ama o futebol, mesmo quando era ainda vice-prefeito. Eu lembro muito bem que, N vezes, quando vice-governador também ainda lá na CEINFRA agora, cansei de ir muitas vezes lá com o Omar, que ele era a pessoa que, de repente, exatamente pelo amor que o governador Omar tem pelo esporte de um modo geral, e o futebol, então, está em primeiro lugar. Presidente, eu falei que eu ia fazer umas perguntas assim um pouco... Pode fazer, meu amigo. Aqui é o negócio. Pode fazer, pergunta que quiser. Comigo não tem esse negócio, não. Pode perguntar. Tá certo. A gente viu nesse domingo, na inauguração da Arena, né, que o governador ele ficou um pouco irritado com uma pergunta que foi feita por um repórter de uma outra emissora, e aí ele ficou irritado sobre a questão do legado para o futebol amazonense, né? O que eu queria perguntar, antes de chegar a esse ponto, eu vou perguntar um pouquinho antes. Depois que foi confirmada a questão de que o Manaus seria uma sede para a Copa do Mundo, houve uma, digamos assim, todo mundo ficou eufórico, a questão do futebol amazonense ia ter um novo palco, ia ter reforma da colina, ia ter isso. Aí muito se discute, o futebol do Amazonas vai crescer novamente, vai ter como tinha o São Raimundo na época. A pergunta que eu quero fazer é, o que faltou para o futebol do Amazonas, para os clubes, para eles conseguirem alavancar nesse tempo antes de chegar mesmo na Copa do Mundo? Porque a gente teve o Nacional, se destacou, mas meio que morreu quase lá chegando na Copa do Brasil, por exemplo. Como ocorreu o São Raimundo algumas vezes. O Raimundo escapou de segunda divisão, ficou, mas foi aos poucos definhando e hoje, né? Quais foram os pontos cruciais para que esses times não subissem de divisão, para que não... Nesse curto tempo, no caso? Bom, vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre o governador, né? O governador, eu dou um abraço no governador toda vez que eu encontro, sempre, e depois daquela resposta eu passo a dar mais apertado, porque nós somos do meio de comunicação. A gente sabe que temos que cobrar. E a gente tem que fazer as perguntas. As perguntas que tem que fazer, nós sabemos disso. Mas não pode ser sistemático, né? Não pode ser sistemático. Há de se ter, né, consciência que nós que fazemos esporte, essa é a atividade esportiva, é uma atividade do esporte que muitos sobrevivem dela. Ok? Então não tem porquê, se nós que somos do esporte, só valorizar as coisas ruins do esporte. Então nós temos que alavancar as coisas boas, que são infinitamente maiores do que os momentos ruins, e não ficar sempre priorizando o ruim, cara. Deixa eu só contribuir. Só terminar, só para terminar, Amado, não é para atrapalhar, não. Então, a ESPN, que me desculpem, né? Ela é useira em vezeira, tá entendendo? Eu digo que eu não tenho. É só falar mal do futebol, poxa. Falar as coisas boas. Tem campeonato de peladas, tem o campeonato amazonense aqui, tá, do interior, né, que eu falo Copa dos Rios, que envolve 50 e poucos municípios que se deslocam, a federação faz campeonatos desde as categorias infantil, juvenil, juniores, a segunda divisão, primeira divisão, master, feminino. Pô, sabe? Aí os caras vêm, não vai... É investimento inútil, elefante branco. Peraí, calma. O povo do Amazonas ama futebol. E não cresceu porque exatamente foi pulverizado
pelas informações, pelas grandes redes de televisão, e nós não tivemos a estrutura, tá certo? Nós não tínhamos uma estrutura, tá certo? Uma referência, tá? Nós não tínhamos o América que tinha o campo dele, não era dele, né? O Sul América tinha um campinho lá de barro. O São Raimundo era o único que tinha. A Rodoviária tinha um campo, saiu da competição. Então nós ficamos reduzidos a quê? Ao Nacional, que pela força e o amor do futebol pelo Nacional do Omar, fez o CT do Nacional, e é o time que tem sobrevivido com maiores vitórias. Quer dizer, isso demonstra mais do que nunca que é preciso ter o mínimo de estrutura, é preciso ter referência, coisa que agora o futebol do Amazonas terá de novo. Terá com a Arena, terá com os 2 estádios, né, que vão servir de treinamento, terá com o SESI, poderá ter com o SESC, terá tem com o presidente, com o Rio Preto da Eva, tem com o Manacapuru, tem com Itacoatiara, tem com Iranduba. Então, agora tem Borba, né, como já teve Manicoré, então, em Manaquiri. Então, hoje nós temos a estrutura, e eu dizia isso domingo, acho que falei para a imprensa em modo geral. Agora nós temos os pré-requisitos que são necessários para se praticar um bom futebol, que é o local, que é o teatro, que é exatamente, né, a referência. Não tem mais desculpa. Eu fui diretor de futebol, fui jogador e fui diretor de futebol. Na minha época de dirigente, o estádio lotava. Então, eu digo agora, nós dirigentes, eu também, presidente da federação, como dos clubes, temos a nossa responsabilidade triplicada. Nós não podemos permitir que o futebol do Amazonas, né, continue na mesmice. Nós temos que crescer. O voto de confiança que foi dado a nós, sabe, pelo governo, é extremamente importante. E nós precisamos responder à altura, fazendo o futebol do profissional do Amazonas recuperar o prestígio que tinha a nível nacional. A gente vai para o intervalo, aí, a gente vai para o intervalo comercial, mas a informação que iria acrescentar é a seguinte, é que o jornalista que veio da ESPN, ele não veio exclusivamente para esse evento de inauguração, segundo uma fonte de São Paulo. Ele foi cobrir a partida entre Vilhena e Palmeiras, que foi na quarta-feira pela Copa do Brasil. O Palmeiras venceu por 1-0 em Vilhena. E casualmente ele passou por aqui, claro, se credenciou e aconteceu todo esse turbilhão que ainda está rolando. A gente vai para o intervalo, na volta a gente já conta com o Gabriel Seixas, que eu já li o pensamento e a expressão do Gabriel. Ele tem uma pergunta a fazer para o presidente da FAF de Sica Tomás. facebook.com/Esporte Amazônia. Você pode também entrar em contato com a nossa produção. Muita gente aqui pela produção respondendo que gostou da resposta que você deu. A gente vai para o intervalo e volta já já de Sica.